Povo de Deus, paz e graça, amém? Amém. Levante a mão assim pro céu, começa a dar tchau. Eu só tô começando, você já tá mandando eu embora. Podemos assentar, vamos dar início à reunião, amém? Glória a Deus. Hoje é dia de provação, viu, irmão? Aí você pergunta, e qual dia que não é? Hoje é dia de provação para mim. No dia do jogo do Bahia, o pastor me convida para pregar. Aí minha esposa falou assim, ó, o que é mais importante para você? Eu falei, Jesus. Ela falou, então vai embora. Glória a Deus por isso. Amém? Abra não só a sua mente, abra a sua Bíblia, abra o seu coração. Espero que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor falou comigo nessa noite. O tema da mensagem é desvendando o potencial, a visão de Deus para a nossa vida. Captou, Raquel? Amém. Quantas vezes eu e você já se perguntou, quantos elogios a gente já recebeu? Não, rapaz, você é maravilhoso nisso que você faz. Quantos elogios você já recebeu no seu trabalho, na escola, desde a época da sua adolescência, aqueles que é mais assim, mais chegado na idade, que nem eu, né? Quantos elogios você já recebeu? Quantas pessoas já te elogiaram pelo potencial que você é, naquilo que você faz de melhor na sua vida? Muitas das vezes a gente já se olhou para a gente mesmo e não se achou capaz de fazer aquilo que hoje a gente faz com tanta naturalidade. Hoje, para eu estar pregando aqui para vocês, sem papel, sem um monte de papel aqui escrito, porque existia um cara que ele sacrificou as noites dele, a madrugada dele para me ensinar a fazer isso. Né, Fred? Quantas vezes? Quantas madrugadas? Você consegue? Ele mandava a gente estudar, a gente escrevia tudo. Você vai pregar hoje, quando chegava lá, ele pegava a Bíblia e o papel. Agora é com você. Eu falei, misericórdia. Porque eu estava preso naquilo. Ele falou, aquilo que Deus ministrou em você está dentro de você. E esse potencial, eu não consegui enxergar em mim. Quantos choram, hein, tio? Tio chorava, irmão. Eu não vou pregar não, meu Deus. Estou largando, tio. Mas ele não conseguia enxergar o potencial. Você já viu o tio pregando? Você já viu o tio abrindo um culto? É diferente, irmão. Mas todo início é doloroso. É árduo. A gente não consegue enxergar. Eu não consegui enxergar. Eu dizia, eu não consigo pregar sem ler. Eu não consigo pregar sem a Bíblia. Eu não consigo pregar sem o rascunho. Eu não consigo. Aí Fred só perguntava assim, quem fez o rascunho? Foi eu. Então, está dentro de você. Não, Fred, é diferente, Fred. Fred, eu tenho que... Não, irmão, está dentro de você. É um potencial que ele via, que eu não conseguia enxergar. Você tem um potencial que você não consegue se enxergar. Muitas das vezes você entrou pelaquela porta dizendo assim, rapaz, é a última porta que eu entro. Porque hoje você, muitas das vezes, está trabalhando para pessoas que pagam o seu salário porque você não tem coragem de abrir o seu próprio negócio. Porque você não se sente capaz. Porque você acha que você não tem potencial para isso. Você tem potencial para ser capacho? Você tem potencial para obedecer? Você tem potencial para ser empregado e não patrão? Mas não é isso que Deus vê em mim e você. Deus vê um potencial em mim e você que a gente não acredita, que a gente não enxerga nas nossas vidas. E esse potencial, ninguém pode tirar de você, porque foi Deus que te deu. Você já nasceu com Ele. Ele caminha dentro de você esse potencial. Ainda que você se sinta pequena, ainda que você se sinta incapaz muitas das vezes, porque você já tentou várias vezes e o negócio deu errado.
Porque todas as vezes que você tentou, Deus não estava no negócio. A sua prioridade não era Ele. Porque a palavra dele fala, buscai as coisas do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus está no centro das nossas vidas, a prioridade é Ele. Então o seu negócio vai fluir, o seu potencial vai aparecer. Só depende de mim e de você. É esse potencial que Deus enxergou em mim e você. Quantas das vezes seus sonhos ficaram pelo caminho, porque você tinha um sonho, mas não se sentia capaz de realizar ele. E se perdeu com o passar do tempo. Domingo é dia das mães. Você que é mãe, você se sente tão pequena, mas pergunte a seu filho quem é você para ele. E ele vai te dar um relatório. Minha mãe, você é isso, isso, isso. Tanta coisa ele vai te dizer. E você não se vê dessa maneira que ele te vê. Você é uma heroína. Você é um pai que ele nunca teve, muitas das vezes. Mas você não consegue se enxergar. Você não consegue ver esse potencial que o seu próprio filho vê em você. E que ele fala para muita gente, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe enfrentou tudo e todos para eu estar na posição que hoje eu estou. É um potencial que o seu filho enxerga em você, que nem você própria consegue enxergar. E muitas das vezes você já pensou em desistir. Já pensou em abrir mão, já pensou em chutar o balde. Mas pare para escutar. Você lembra o que o Fred falou no início? Pare para escutar. Não tente responder no meio da conversa. Escute. E você vai ver aquilo que está dentro de você, que ninguém pode tirar. A mãezona que você é, mesmo você não se enxergando. Essa mãezona que você é. Esse paizão que você é. Você que é mãe solteira. Você que dá vida pelos seus filhos. Você que luta, que briga com todos e com todos para dar o bom e o melhor a ele. Ainda que ele esteja no caminho errado. Ainda que ele tenha se desviado do caminho. Mas você fez e está fazendo a sua parte todos os dias. Ensinando, galgando o patamar e querendo que ele prove disso que você está provando. Foi isso que Jesus viu em mim e você. Quantas das vezes nos sentimos pequenos, insignificantes, incapazes de realizar o próprio sonho que é o nosso? João, capítulo 1, versos 35. Diz assim, se puder botar na... tá aí, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 discípulos seus. Eu não peguei o texto do início, porque no início de João, capítulo 1, fala que para que João foi enviado, né? E ali ele estava batizando, e ele sempre dizia que viria um além dele, que não batizaria água para arrependimento, mas batizaria com o Espírito Santo. E aí ele fala, no dia seguinte, e isso foi num dia que João estava fazendo, no dia seguinte, ele estava com 2 discípulos. 36. Quando viu Jesus passar, disse, aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam e perguntou, o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram, Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Vem ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão e dizer a ele, achamos o Messias. Então André levou o seu irmão e Jesus olhou para Simão e disse, você é Simão, filho de João?
Algumas traduções falam Jonas. Você é Simão, filho de João, mas agora de agora em diante, o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir à região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: vem comigo. Felipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre o que os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Atente para isso. O próximo versículo. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? A gente está falando de Jesus. Imagine você, irmão. Estou aqui pregando e Jesus passa. E eu falo para 2 discípulos que me seguem. Vai Jesus ali. Imagine a importância de Jesus. Para ele dizer assim, vai Jesus ali. E automaticamente os 2 discípulos fizeram o quê? Seguiram a quem? A Jesus. Deixando João lá. Muitos dizem que esse segundo discípulo era João, o próprio escritor. Mas não tem nada comprovado. Só fala de um, que era André. E André chamou Simão. Mas não fala do outro discípulo. A gente não sabe quem é. Pelo menos, pelo que eu pesquisei, a Bíblia não fala. Muitos acham que é o próprio João falando. Mas fala que estava João e mais 2 discípulos. E muitas das vezes, quando a gente é confrontado, as pessoas falam isso para a gente. Será que ela é uma pessoa boa mesmo? Será que tem algum futuro? Será que tem algo tão especial que ela faz que ninguém mais pode fazer o que ela faz? Quem é ela? Quem é ele? Isso aí qualquer um faz. Não é isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Que você é incapaz, que você não ia conseguir, que não ia dar certo porque é você que estava fazendo. E muitos são assim, trazendo para o dia de hoje. Estavam falando, Natanael estava falando de Jesus. Será que pode sair alguma boa daquela cidade? Será que pode sair alguma coisa boa da onde você saiu, da casa dos seus pais? Como era a casa dos seus pais? Como era o ambiente que você vivia? Qual o padrão de casamento que você hoje traz para a sua vida? Qual é o padrão de casamento que hoje você dá para os seus filhos? Como é que seus filhos, suas filhas, seus parentes vê você? Como é que as pessoas olham para a sua casa, para a sua família? Qual é o exemplo? Muitos fazem que nem Natanael fez. Não pode sair nada bom daí de dentro. Só tem confusão. Eu fico aqui da janela só escutando a discussão. E depois, domingo de manhã, está todo mundo arrumado para ir para a igreja. O pau quebra durante a semana, mas durante o domingo vai todo mundo arrumadinho para a igreja. É bando hipócrita. Esse povo aí que se diz ser crente, mas eu prefiro eu na posição que eu estou. Muitas das vezes as pessoas falam pelaquilo que julgam, pelaquilo que vê no nosso dia a dia. E isso é preocupante, porque elas só se preocupam com o mau exemplo. Elas não se preocupam com um bom exemplo. Assim éramos nós. Quantas vezes a gente já criticou o evangelho que hoje a gente prega? Quantas vezes a gente já rejeitou esse evangelho que hoje a gente proclama? Eu várias vezes. E os domingos de manhã, quando eles batiam na minha porta, então, e muitos até hoje fazem isso, rejeitam a palavra, rejeitam a mensagem que é pregada, porque é domingo de manhã, incomoda o seu silêncio, incomoda, porque está batendo na sua porta. Mas quantos cristãos verdadeiramente que diz que serve a Cristo, sai todos os domingos de manhã, batendo em porta e pregando a palavra de Deus que você conhece? Fora essa religião que a gente já criticou tanto,
que muitos ainda zombam até hoje dela. E fala que é testemunha de bar, de não sei o que, disso. E ainda faz piadas. Tá quantos? Tem 2, então prega para vocês mesmos. E a gente dá risada com essas coisas. Mas quantos evangélicos você vê fazendo isso? Batendo em porta, indo em casas, orando, ministrando, pregando, curando, ministrando aquilo que Jesus chamou eu e você para fazer. E muitas das vezes a gente está que nem Natanael. Não pode sair nada de bom. Não tem nada de bom dentro desse homem, nada de bom dentro dessa mulher. Mas Jesus, Ele é maravilhoso. Digam amém. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Vamos lá para o seguinte texto. Dando continuidade, Fábio. Será que pode... sim. Quando Jesus ouviu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está o verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Olha o potencial que Jesus via nele. Jesus criticou ele pelo fato dele ter duvidado de ter saído alguma coisa boa de Nazaré? Não. Jesus olha o potencial daquele homem. Olha aí, um verdadeiro israelita, homem sincero. Quantas das vezes, quantas palavras você já recebeu do nosso Jesus? E de quantas você creram nela? Que hoje se realizaria? Várias. Não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas pode ter certeza que sempre você recebe uma palavra de Deus. Sempre você recebe as palavras de Deus na sua vida. Quantas delas você já viu se realizar? Hoje você olhando para trás, eu olhando para trás, e diga assim: rapaz, obrigado, meu Deus, porque aquela palavra se cumpriu, aquela palavra se realizou. Quem eu era, quem eu sou hoje. Oh, glória, o profeta está na casa. Eu pensei que eu estava sozinho. Quantas vezes, quantas palavras. E olha para a sua vida hoje. A palavra de Deus, ela mudou a sua vida. Ela mudou a minha vida. E através de você, é esse potencial que quando Jesus passou, que João falou, ali vai o Messias. Ali vai o Cristo. Qual era o objetivo de Jesus? Quando esses homens viram a ele, era provar alguma coisa para eles? Não! Jesus estava procurando o potencial que tinha em cada um deles. É por isso que Deus escolheu a mim e a você. Quem você era, quem eu era. Que potencial você tem? Você tem potencial para ganhar vidas. Você tem potencial para curar. Você tem potencial para libertar. Você tem potencial para libertar e transformar a vida de pessoas. Foi para isso que Deus chamou você. Me chamou, foi para isso. Para mudar a vida de vidas como mudou a minha e mudou a sua. É esse potencial que Jesus enxerga em mim e em você. Ainda que você se sinta insignificante para muitas pessoas. Mas para Deus você tem o valor. Para Deus você é importante. Vamos lá para o texto. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Oh, glória! De onde? Você já se fez essa pergunta? O que é que eu estou fazendo no Evangelho? Já fizeram essa pergunta? O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Onde eu fui me meter, rapaz? Acho que o pastor já deve ter falado isso. Porque para cuidar de vida, o sangue é de Jesus. Meu Senhor, onde eu fui, como é que diz aí, onde eu fui amarrar meu jegue, rapaz? Eu fui me meter com isso. Mas vale a pena. Pense que vale a pena. Eu sei que tem discípulos de Jesus que você faz questão de quando chegar lá no céu, querer fazer um monte de pergunta a ele. Eu sei que tem os profetas. Eu sei que tem alguém, quando você lê a Bíblia, você se inspira e se espelha naquela pessoa. E você tem assim, não sei se sou eu, mas dentro de mim eu falo: rapaz, quando eu encontrar João, meu irmão,
Quando eu encontrar Pedro, quando eu encontrar Jó, eu vou perguntar a ele: rapaz, como foi, rapaz, aquilo ali, rapaz? Não sou fofoqueiro não, irmão, só quero saber. De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Aí vem as coisas de Deus nas nossas vidas. A gente vê o manifestar de Deus todos os dias na vida de muita gente. Mas a gente não acredita. Por que não acredita? Porque não é na minha vida. Porque para mim é tudo mais difícil. Para mim é muito mais complicado. Para mim é porque o meu quião é mais pesado. Né, tio? Ô, glória. Você dá palavra a todo mundo, só não dá para mim. Né, pastor? Ora aí, você ora para todo mundo e acontece, mas para mim, misericórdia. Seu quião é mais pesado. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Mas aí a gente vê que Deus existe. Porque quando a gente precisa de algo, que Deus se manifesta na nossa vida, a gente crê que Ele existe. Não é verdade? A gente só crê muitas das vezes assim. Dia de terça-feira você vem e acontece tantos milagres neste lugar. Mas quando não é com você, só faz passar. Você só vê acontecer. Você não sabe qual é a importância daquilo. A gente só dá importância às coisas de Deus quando ela acontece na nossa vida, quando ela acontece na nossa casa, quando ela acontece na nossa família. Não pode ser assim, irmão. As coisas de Deus acontecem todos os dias. É para a glória dele ser manifesta. É para o poder dele se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E isso que tem que alimentar a mim e a você todos os dias. Isso tem que transformar as nossas vidas todos os dias. Os milagres de Jesus continuam acontecendo todos os dias. Não é porque não chegou na sua família hoje que o milagre não acontece. Não é porque não foi uma palavra de conhecimento que você recebeu, não foi a palavra que você precisava ouvir, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo, que Deus não está realizando. Quando é com você é diferente, mas quando é com os outros não é Deus? Não pode ser dessa forma. E olha o que Natanael falou. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é mesmo o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Aí vem os elogios, né? Revelou para ele umas simples coisas. E aí ele é rei, ele é o Filho de Deus, ele é o mestre. Mas ele não foi o mesmo que disse: pode sair alguma coisa boa daquela terra, daquela cidade. Imagine, você vê como estão os corações das pessoas. E hoje trazendo para o nosso dia assim. A gente julga pela aparência, a gente julga primeiro, a gente não sonda, não conhece as profecias. Muitas das vezes a gente olha o profeta, a roupa que ele está, como ele se comporta, como ele se caminha. Isso é importante sim. Mas isso não é tudo, porque a gente julga precipitadamente. A gente ouve, a gente fala antes de ouvir. A gente não conhece, a gente não tem um conhecimento, mas quando esse mesmo profeta é usado por Deus naquilo que você e eu estamos precisando, ele é homem de Deus. Olha para aí. O mesmo profeta que você estava criticando outrora, é o mesmo que você vai pedir socorro e tem uma palavra revelada de Deus para a sua vida. E o seu consentimento ou pensamento muda. Por quê? Porque você recebeu o que você estava querendo ouvir. Através de uma pessoa que muitas das vezes você julgava ela. E é assim no nosso dia a dia. Foi assim com Jesus. Por que não vai ser com a gente? Por que não? Somos melhores do que Ele em quê? Em nada. Existem 3 tópicos. E eu escrevi 3 aqui. Deus vê que nós não vemos. Muitas das vezes estamos tão focados nos nossos problemas, nas nossas limitações, que muitas das vezes procuramos onde está Deus naquilo que a gente está vivendo. A gente vê Deus tão longe daquilo que Ele nos prometeu. Irmão, pode ter certeza, se Deus te deu uma palavra, vá. Mas vai ter tanta guerra, irmão.
vai ter tanta batalha. Ele te deu a palavra, ele só não te disse que seria fácil. Porque se ele te dissesse o processo, você desistiria no caminho. Mas ele te deu uma palavra e você segue nela. Mas, irmão, é guerra, irmão. É guerra que muitas das vezes você fala assim, meu Deus, foi o Senhor mesmo que mandou ir. Imagine, eu falo de mim, irmão. 6 anos desempregado. No meu primeiro dia de trabalho, eu já falei isso. Eu fui assaltado e o cara bota a arma na minha cabeça. E diz, quantos filhos você tem? Eu falei, só tenho um, então dá só um tiro nele. Então, no meu primeiro dia, eu passei 6 anos da minha vida. Eu passei 6 anos da minha vida pedindo um emprego a Deus. E o pastor dizia todos os dias, eu não consigo ver você desempregado. E no meu primeiro dia de trabalho, acontece isso. Na hora eu liguei para ele, depois do susto. Depois do susto, de chorar, de tremer das pernas fazer isso. Eu falei, pastor, acabei de ser roubado. Esse trabalho é de Deus mesmo, pastor. É, irmão. Falei, pastor, levaram o carro, perguntaram quantos filhos eu tinha. Imagine se eu tivesse 10, meu Deus. Era 10 tiros. Mas para você ver, irmão, Deus disse, vai, é de Deus, pode ir. Eu fui todo feliz. Passei na entrevista, foi maravilhoso. Dirigir é o que eu amo fazer. E eu comecei a trabalhar, meu Deus, na minha primeira corrida eu recebo isso. Olha o meu pensamento como estava. Eu vi a minha vida na mão de uma pessoa e minha vida não valia nada. Na mão dele. Porque na mão do meu Deus vale muitas coisas. A sua vida na mão das pessoas não vale nada, mas na mão de Deus vale muita coisa. E o pastor foi orar. Deus, por que aconteceu isso com o seu filho? Aí, né, eu fui questionar ele, pô, pastor, é de Deus mesmo? Ele pegou e foi orar, Deus é de Deus mesmo? Irmão, é de Deus. Sim, pastor, e por que Deus permitiu? É para você ver que se você se desviar do caminho, a sua vida é tragada. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com Deus no meu retorno para a casa dele. Porque quando a gente está afastado do caminho, é difícil, irmão, voltar. Só Jesus indo lá e nos resgatando. Porque não tem palavra, não tem homem, não tem mulher que possa nos tirar dessa situação. Só Jesus indo lá. Só ele se materializando, assim como ele fez com Gideão. Lembra de Gideão que o pastor sempre prega aqui? Israel estava passando por uma crise de 7 anos de fome. O pessoal, por que Israel estava passando pelaquela crise? Só abrindo uma aspa. Porque eles se rebelaram contra aquele que tirou ele, que libertou ele. Eles se rebelaram contra Deus. E Deus falou, tá certo. Vou entregar vocês tudo na mão dos medianitas, dos israelitas. E foram 7 anos de fome em Jerusalém. E chega um anjo para Gideão e fala, Gideão, varão valoroso. Gideão, você é contigo. Vai dizer isso na guerra. Vai dizer isso quando você acaba de ser roubado. Vai dizer isso você passando por guerra e por luta. Elogia essa pessoa para você ver a onça que ela vira. Elogia ela na guerra. A casa dela está pegando fogo. Você fala, minha irmã, que paz aí dentro. O quê? Paz? Não tem como, irmão. Não tem como a gente aceitar, não tem como a gente reconhecer aquilo que as pessoas estão vendo na nossa vida. E essa foi a aliança que eu fiz com Deus. Como você vê que o meu pé está indo, o Senhor me mata, Senhor. Não faz isso não, porque Deus mata. Deus mata. Porque foi a sua palavra, foi a minha palavra. E assim Deus faz. E Gideão, quando o Senhor vira para ele e fala assim, o Senhor é contigo. Ele fala, como o Senhor é comigo? Na guerra que eu estou passando. Quantas vezes você já se perguntou isso? Você passa por guerra, por luta, e fala, meu Deus, onde é que o Senhor está nisso, velho? Porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, não sei nem como orar mais. Eu não tenho nem mais palavras, Senhor, para te pedir isso. Não sei, meu joelho já não aguenta mais. O Senhor não faz nada, Deus. Eu não vejo o Senhor se manifestar em nada. Eu não vejo nada acontecer. Minha vida parece uma roda de gigante. Quando eu penso que ela vai embalar, ela volta para o mesmo lugar de novo. E é nesses momentos que a gente vê que o Senhor está tão longe da gente. Isso é só na sua visão e na minha.
Porque quando a bonança vem, a gente fala, pô, Deus era comigo mesmo. Pô, Deus é maravilhoso. A nossa áurea muda. A nossa vontade de sumir e desaparecer, desaparece. Mas quando a gente vê o trabalhar de Deus na nossa vida, quando a gente vê a manifestação de Deus na nossa vida, imagine você, o que é que as pessoas falam de você, o que é que as pessoas dizem de você. Quando você vê as pessoas cochichando, você imagina o que é que ela está falando de você. Quando você passa, que você vê o burburinho assim, você fala assim, está falando mal de mim. Mas imagine Jesus conversando com Satanás a seu respeito. Que conversa? Você queria ouvir a conversa? É melhor você nem ouvir. Porque a conversa muitas das vezes não é boa. Olha a vida de Jó. A conversa de Deus com Satanás, Jó se deu mal. Aparentemente ele se deu mal, né? Perdeu tudo que tinha, as coisas foram acontecendo da noite para o dia, e os servos dele só chegavam com notícia ruim. Jó, aconteceu isso, mas isso foi uma conversa de Satanás com Deus. Jó não entrava em nada. E muitas das vezes o que eu e você está passando foi uma conversa de Satanás com Deus. Eu vou matar ela, você não vai matar nada. Eu vou destruir o filho dela, você não vai destruir nada. Eu vou matar ele, eu vou tirar ele. Eu vou botar uma mulher na vida dele. Eu vou botar pessoas no trabalho dele para desviar no caminho. E a conversa com Satanás e Deus sobre a minha e a sua vida é longa. Muitas das vezes, mas a gente não consegue enxergar. O processo é difícil, mas os anjos do Senhor estão lutando contra Satanás para favorecer a mim e a você. Amém. Esse é o projeto de Deus que a gente não consegue enxergar. Esse é o potencial que tem dentro de mim e você não vence sozinha. Você não vence sozinho, não tem como. Não tem como você vencer sozinho. Coisas simples que você vai fazer não dá certo. Até o bolo sola, meu Deus do céu. Que Satanás é esse que fica dentro do forno futucando, balançando Meu Deus do céu, que sola até o bolo. Nada dá certo nesse dia. Meu Deus, o café. Meu Deus, misericórdia, que café é esse? Eu acho que foi o pó que eu comprei. Misericórdia, estava mais barato, era 17, eu comprei de 7. Meu Deus, que inferno. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. É guerra, irmão, é luta. Imagine você. Você pensa que vida de crente é fácil? É? Quando você bota a sandália toda bonitinha, tem um ano que você não usa ela, quando você vai só fica solado. Você olha pro pé e, meu Deus, que inferno é esse? E você está no aniversário sujando tudo. Você olha pro pé, misericórdia, vai ela com salto, meu Deus do céu. E se eu estiver lá, eu vou dar risada. Você suja o salão todo que você... É você, irmã, misericórdia, Jesus. A sandália é nova, meu Deus. É guerra, irmão. Você pensa que é fácil vida de crente? Você pensa que é fácil? Mas por que eu falo esse tipo de coisa, irmão? É cômico, mas é engraçado. É cômico, mas é tenso. É tenso. É muito tenso. Glória a Deus por isso. Deixa eu beber uma água. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmão? Falei de Gideão, falei de Jó. O mesmo homem que pregava no deserto, lá vem mas que eu não tenho nem a capacidade de desatar as sandálias dele. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque Deus revelou a ele. Deus revelou a João, e quando você batizar, que o Espírito Santo descer, esse é o Cristo. E João pregava com ousadia, com intrepidez. Tanto é que os fariseus foram até ele e disse: quem é você, João? Você é o Messias? Ele falou: eu não. Eu aonde? Vem um aí ainda. Não sou eu não. E fizeram várias perguntas, se você ler João do início. Fizeram várias perguntas: você é o Mestre, você é o Messias, você é isso, você é aquilo. E a resposta dele só era negativa. Não sou eu. Não sou eu, só estou pregando, só estou preparando o caminho para ele. É ele que vem após mim.
É Ele que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você só vai conseguir curar através dEle. Você só vai conseguir pregar através dEle. Você só vai conseguir manifestar a glória de Deus através dEle. Homem nenhum pode te dar. Eu posso te batizar com água, mas com o Espírito Santo só Ele. Mas aí você encontra o mesmo homem que pregava com intrepidez, passando por guerra e por luta. Lucas capítulo 7, versos 22 fala sobre isso. O mesmo homem que pregava a vinda do Cristo, que tinha um potencial de arrancar a vida do inferno, mudou muitas pessoas. A maioria dos discípulos que seguiram a Jesus era discípulo de João. João que batizou, João que libertou, João que pregou. Mas João está passando por guerra e por luta. E ele desconhece a quem aquele pregava. E ele tem dúvida daquilo que ele tanto pregou a vida toda. E ele diz, vai lá e pergunta se é ele mesmo. Porque ele estava passando, ele estava preso. Ele ia ser morto. E ele vira para os discípulos, vai lá. E os discípulos foi. Aí vai os discípulos conversar com Jesus. Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava com o João lá. Estou te falando nas minhas palavras. Estava com o João lá, rapaz. Ele mandou perguntar se é o Senhor mesmo que é o Messias, ou adivinha outro. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Depois respondeu aos discípulos de João, voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Essa foi a resposta. Muitas das vezes a gente quer uma resposta de Deus elaborada. A gente quer uma resposta de Deus para aquilo que a gente pede a Deus. E tem que ser da forma que você pediu. Vai lá e diz a João. Imagine os discípulos de João voltando para ele. E aí, falou com Jesus? E aí os discípulos falam, falei. Aí o que foi que Jesus falou? Rapaz, Jesus não falou nada, mas só que ele disse que os cegos vê, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e os pobres são pregados o Evangelho. Imagine você, a resposta que você tanto precisa vir dessa forma. Você que vai ter que tirar suas conclusões. Em outras palavras, se você acha que há de vir outro para fazer isso que eu estou fazendo, João, então você fica esperando ele, João. Porque enquanto isso, os cegos estão tendo visão. Os coxos, eles estão andando. E é assim, muitas das vezes, que a resposta de Deus para aquilo que tanto eu e você procura. Deus não vai te dar nada na mão não, irmão. Ele já te deu a vida dele. Ele entregou a vida dele por mim e por você. O potencial já está dentro de você. Você quer que Jesus faça mais o quê? Faça que nem Judeão, desça. Quantas vezes eu desço e você não sai do lugar? Quantas vezes Deus revela para mim e para você e você continua na mesma? Querendo uma bomba atômica estourar para as coisas acontecer. Não vai estourar bomba nenhuma, a única bomba que vai estourar é seus miolos, sua mente, tentando pensar em como resolver e como fazer. Não vai acontecer. Obedeça. Esse é o segredo. Obedecer o comando, a direção. Obedeça aquilo que o Senhor já planejou para mim e para você. Coloque em prática. Você tem um potencial tão maravilhoso que Deus colocou dentro de você. E o nome desse potencial é chamado Espírito Santo. Disponível 24 horas para mim e para você. Em tudo que você vai fazer, Ele te direciona. Sabe qual é a resposta muitas das vezes? Não vou falar nada com Deus hoje. Ele já sabe de tudo. Nem ora, não jejua, não paga mais o preço, mas quer que Deus resolva. Porque já orou tanto, porque já pediu tanto, porque está cansada, muitas das vezes, de fazer.
de orar, de pedir. Enquanto o seu sonho, irmão, não for realizado, enquanto a palavra de Deus não estiver fervendo, você não estiver vendo, provando, continua. Continua orando, continua buscando, porque Deus, Ele continua o mesmo. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, eu não mudo. Eu permaneço o mesmo. Deus, Ele permanece o mesmo. Vamos nos colocar de pé? Eu tinha muita coisa para falar, e eu tenho muita coisa para falar. Mas a única coisa que eu tenho para dizer, o potencial de Deus caminha com você todos os dias. Em frente, vá em frente, peça a direção ao Senhor. A enfermidade, ela parte em retirada. A dificuldade, ela passa em retirada. O descontrole parte em retirada. Seu equilíbrio emocional parte em retirada. Você vai ter prazer nas coisas. Aquilo que você perdeu o prazer, aquilo que você perdeu a direção, aquilo que você não faz, não ora mais, não busca mais, não quer mais. A empresa que você tanto sonhou, fluir, acontecer como era antes. Mas olha como você era antes. Sua empresa era bem sucedida, mas olha o seu nível espiritual como era diferente. Você acreditava, você cria, você viu o invisível e acreditava que aquilo ia acontecer. A sua fé era diferente da fé que você tem hoje. Sua fé se tornou pequena muitas das vezes. Você não consegue ver o seu negócio prosperar mais. Você não consegue mais ver o seu negócio romper mais. Você se esconde muitas das vezes. Esconde aquilo que Deus colocou dentro de você. Vá em frente. Lute. Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Mas vai ser bom o final dessas coisas. Porque a própria palavra fala que as melhores coisas estão no final, não no início dela. Seu negócio vai dar certo. Você sim é uma empresária. Você sim é um empresário. Seu negócio vai fluir, só depende de você. Perca o medo, coloque em prática. Mesmo que não dê certo hoje, mas continue tentando. Continue se esforçando, porque a palavra já foi dada. A palavra ela já foi liberada para você. Pode não dar certo hoje, mas Deus ele vai te dar a estratégia. Deus ele vai te dar caminhos. Irmão, eu acho maravilhoso quando eu termino a obra. E você trabalha de quê, Roberto? Eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu sou motorista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tudo graças a Deus. E quando eu faço, eu realizo alguma coisa, alguma reforma, meu Deus, aquilo é tão prazeroso. Mas, meu irmão, é doloroso. É doloroso você traçar massa. É doloroso você rebocar. É doloroso você levantar uma parede. Mas quando ela já está assim, ó, pintada, meu Deus, é prazeroso. Eu que faço, eu gosto, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu faço com amor. Eu amo aquilo que eu faço e quando está pronto, aquilo me traz alegria. E sabe o que eu faço? Obrigado, meu Deus, por me dar essa capacidade. Eu não sei o que você faz com suas mãos. Eu não sei o que você realiza. Mas tenha prazer nisso que você faz. Ame o que você faz. Porque esse dom, esse talento, quem deu foi Deus. Por mais que você tenha feito faculdade para isso, o talento ele está dentro de você. A uns ele deu 1, a outros ele deu 5, a outros ele deu 10, a você ele deu 1000, milhares. Porque ele disse que você faria obras maiores do que a que ele fez. Não se limite. Não limite o seu potencial. Falar que nem minha sogra fala, você consegue. Você é determinada. Você é determinado. Você tem um potencial dentro de você. Que Deus colocou isso dentro de você. E é isso que Deus vê em mim e você. É esse potencial. É esse potencial a quem você tem que se apegar. Se você não sabe qual é a direção, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que eu faço? Muitas das vezes você não precisa falar, você precisa só pensar. E as coisas acontecem. E Deus se manifesta. E Deus usa homens e Deus usa mulheres para te dizer qual é o caminho, como fazer, de que maneira fazer. Para seu casamento ser bem sucedido.
para sua família ser bem-sucedida, para seus filhos voltarem para o reino. Muitas das vezes não vai depender de você, vai ser estratégia de Deus. E precisamos estar atentos a essas coisas. Os sinais seguirão aos que crêem. Pense no seu sonho agora. Pense nesse potencial que muitas das vezes você sabe que você tem, mas que você deixou de lado. Você não tem mais prazer em colocar em prática. Você não tem mais prazer em realizar aquilo que você realizava com tanto amor, em cuidar de vidas como você tanto cuidou, tanto orou, tanto amor. Volta a cuidar delas. Foi para isso que o Senhor muitas das vezes nos chamou, nos escolheu. Colocou esse potencial de ganhar almas, de pregar o Evangelho, a facilidade que você tem de falar de Jesus, a facilidade que você tem de orar e o enfermo ser curado. Isso está dentro de mim e de você, através do Espírito Santo, que Ele já colocou. Você consegue. Volta. Olha, o que é que você precisa fazer? Aleluia, Jesus.